Fica pensando, tu é... Isso aqui vai ter que... Eu ponho de volta. Som, tá servindo. Moisés, tudo bem? Moisés está de folga hoje, Moisés? Folga? Aí, Deus está preparando o domingo para Moisés. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Eu passei o dia inteiro hoje em febre e a febre não passava. Aí eu falei, eu vou esperar dar umas 16 horas, né? E aí eu aviso o pastor Olivier aqui, não consigo ir. Daqui a pouco, tomei um remedinho ali, fiz uma oração e fiquei pensando. Eu falei, meu Deus, se eu não for para a igreja, se eu não for para a tua casa, se eu não estiver num local daquele, vou fazer o que da minha vida, meu Deus? Eu, sem o Senhor, não consigo fazer nada. Então me dá a oportunidade aí, bota essa fé para ir embora, Senhor. Nem que eu tenha que tomar banho de água gelada. Esse trem tem que sair para eu poder estar lá, adorando a Deus com os irmãos. E não é o fato de pregar, viu, irmão? É o fato de realmente... Obrigado, viu, o diácono, futuro diácono Vitor. Vou falar assim, né? Diácono Vitor. E é o fato de o local aqui ser um local de Deus, irmão. É um local em que nós encontramos e podemos conviver com a graça de Deus. Hoje é dia dos pais. É hoje, né? Quem é pai, diga amém. Quem é pai, diga amém. Muito bem. Olha, eu escrevi um negócio aqui e quero deixar com você. Tá? Vamos lá. Antes de ler a Bíblia, eu quero deixar esse texto para você. O silêncio de um pai. Há silêncios que não são ausência de palavras. Há silêncios que são presença de fé. Um pai não se cala porque não tem o que dizer. Um pai se cala porque sabe em quem confia. Se cala porque as respostas já estão nas mãos de Deus. Quantas vezes, pai, você sorriu quando queria chorar? Quantas vezes ficou firme quando o corpo pedia descanso? Quantas vezes caminhou doente, mas não parou, porque sua família precisava? Você é um homem que constrói muralhas invisíveis de segurança. Você é o guarda que vigia mesmo enquanto dorme. Você é a fortaleza que não se anuncia, mas se impõe. E nós, seus filhos, vemos seu silêncio e entendemos que ele é mais alto que 1000 discursos. Vemos seu cansaço, mas também vemos sua coragem. Vemos que você não desiste, nem quando o corpo treme, nem quando a alma sangra. Porque, pai, você não vive para si, você vive para prover, você vive para proteger, você vive para amar. E o que é um herói, senão aquele que dá a vida pelos seus? Sim, pai, você é o herói que não veste capa, você é o herói que veste fé. Mas eu te pergunto, quem será o próximo a seguir os seus passos? Quem carregará este legado de coragem, de perseverança, de confiança absoluta em Deus? Hoje, nós celebramos não apenas um título, celebramos uma missão, celebramos a presença que permanece, celebramos o exemplo que ecoa. Então, a você, pai, que continua mesmo ferido, a você, pai, que confia mesmo em silêncio, a você, pai,
que é porto seguro em meio a tempestades, receba a nossa gratidão, receba o nosso amor, receba o nosso compromisso de honrar o seu nome e o Deus em quem você crê. E que hoje, cada filho saia daqui decidido a ser o herói de alguém, decidido a ser um pai. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e feliz Dia dos Pais. Eu estava escrevendo isso aqui, mas foi numa dificuldade, vou falar que nem um pastor que eu tive, uma dificuldade, irmão, porque eu convivi pouquíssimo tempo com meu pai. E a Bíblia diz que a gente, pelo menos Jesus deixa a promessa que a gente vai ganhando durante a vida cristã pais e mães na fé, né? E eu tenho mãe na fé aqui, né? Eu tenho uma mãe que todo dia manda bom dia, filho. Sabe, Wesley? Não? Tem. Cadê? Levanta a mão aí, irmão. A mãe, levanta a mão aí, mãe. Olha lá, ela lá. Todo dia ela fala, bom dia, filho. Eu digo, bom dia, mãe. Uma adoção sentimental. Irmãos, eu quero convidar você essa noite a abrir a Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias. É um texto bastante conhecido. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias. Quero saudar aqui a nossa irmã Raimunda, que faz tempo que eu não vejo. Faz tempo, né? Pastor Olivier, que faz tempo que eu não vejo. Né? Apesar que a gente se viu na terça-feira. A Luana. Né, Luana? A Itana. Aleph, Deus abençoe. Continua firme aí, Batista. Rodrigão. Né? Eu aprendi o nome da irmã há pouco tempo. É Lloyd. É Lloyd. Lloyd. Não é Lloyd, é Lloyd. Irmã Lloyd, né, Samuel? Lloyd, tá? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias. Quem achou, diga amém. Quem não achou, peça misericórdia. Eita! Bom, eu não tenho tanta, né, como Deus, mas terei misericórdia. Deus tem mais misericórdia, hein? Achou? Aí, pronto. Eu vou ler o versículo 22, o 23 e o 24. Capítulo 3. Aí, tá vendo? Eu quero também deixar só um recado aqui. Por favor, não vá a Cristolândia. Não vá a Cristolândia se você não gosta de gente. Não vá a Cristolândia se você tem um coração mole. Não vá a Cristolândia se você se apega fácil às pessoas. Não vá a Cristolândia se você não se doa quando vê esses meninos aí. Porque é impossível. Outro dia eu estava lá, olha, eu nem sei se foi equívoco, né? Mas é um lugar que é tão abençoado que outro dia eu estava com a minha esposa e a minha filha lá. Minha filha faz uma festa lá com os meninos. Essa menina não tem ela nem lembra. Então, tá aí o recado para você, tá? Não vá a Cristolândia se você não é alguém que... se você se apega muito às pessoas, assim, irmão, e você ama as pessoas, se Cristo está na sua vida, você se gruda muito às pessoas, não vai lá não, que você vai ficar grudado lá, viu? Lá é benção, tá bom? Então, caso contrário, você pode ir sim, tá tranquilo. Você ama, você se apega, você pode ir sim. Jeremias, capítulo 3,
versículo 21, diz assim: disto, Lamentações de Jeremias 3, 21, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são inesgotáveis, né? 23. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. 24. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Amém? Meus irmãos, eu quero deixar esses versos aqui. Se eu tivesse que dar um título aqui a esse momento, esses momentos que eu vou falar aqui, eu daria o seguinte título, bem breve, bem curto, que seria Recomece. Recomece. Simplesmente recomece. É necessário, é preciso recomeçar. Esse texto, ele é um momento em que Jeremias está diante de um vale de cinzas. Ele está num momento de destruição. O grande e poderoso Nabucodonosor sabe de Jeremias. E a fama de Jeremias é tão grande, mas tão grande, que quando Babilônia invade as terras onde Jeremias está, eles não tocam em Jeremias. Eles são avisados a não mexer em Jeremias, porque de longe, lá na Babilônia, já se sabiam que Jeremias profetizava o fim do seu próprio povo. Então eles disseram, não, Jeremias avisou todo mundo, não toquem nesse profeta. Então Jeremias foi aquele homem que um dia levantou de manhã e se fosse a padaria estava toda destruída e pegando fogo, o açougue todo quebrado, a escola também destruída, e ele ficou vivo para ver todas essas coisas. Ele profetizou antes que elas acontecessem. Foi ele que disse, corram pelos fundos da cidade, porque vem o inimigo pela frente, e os vossos filhos vão cair à espada, as vossas filhas serão estupradas. Então, corram. E ninguém ouviu esse profeta. E quando de fato entraram, os soldados não quiseram tocar em Jeremias, porque lá na Babilônia se ouviam de um profeta que profetizavam contra o seu próprio povo. Achavam que ele estava enfraquecendo o coração dos soldados da sua terra. E Jeremias estava lá, fazendo a vontade de Deus no seu tempo. E aí ele está diante de uma destruição, não é mais a iminência dela, mas é de fato a destruição. O que Jeremias está falando aqui, e onde ele está, é no monturo, é diante das cinzas, é no cheiro do fogo, em que ele está orando aqui em Lamentações. É diante do momento em que tudo termina, em que tudo acaba. Não há mais expectativa. Um homem sozinho não pode reconstruir uma cidade. Um homem sozinho não pode reaver tudo que foi perdido. Um homem sozinho não pode resolver todo o problema da sua cidade. E o que ele faz então, como um peregrino andando nas praças e nas ruas, começa a orar a Deus e lamentar a Deus toda a destruição causada pelo próprio povo quando desobedeceu a Deus. E aí ele começa essa oração. E esse texto que nós lemos aqui no capítulo 3, pastor Olivier, e no versículo 22 em diante, é quase o texto áureo. É o momento em que Jeremias dá graças ao grande amor do Senhor. Porque é por causa dele que eles não foram consumidos.
foram levados para terras estranhas, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Ora, uma nação que pode derrubar um templo não pode derrubar um homem. Então por que é que estamos vivos? Fomos levados em cativeiro. O povo não estava totalmente morto, o povo foi levado cativo. Sadraque, Mesaque e Abidnego já haviam ido embora. Daniel já havia ido embora. Ora, você acha que o inimigo que derruba casas não pode derrubar um ser humano? É claro que pode. E por que não derrubaram? Porque a misericórdia do Senhor é para sempre. E aí, ele começa a fazer uma oração um tanto quanto diferente, irmãos. E eu quero lembrar a você aqui a oração desse profeta. Eu quero estar sempre relendo, sempre degustando desse favo de mel que está diante de nós aqui, que é essa palavra. Ele está dizendo na minha Bíblia, quer dizer, a minha versão está assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Sabe por que você deve recomeçar? Mesmo quando você não vê jeito para recomeçar, é porque a misericórdia de Deus não tem fim. Deus continua sendo misericordioso. A misericórdia do Senhor, ela continua. Deus tem piedade de nós, mesmo diante dos nossos muitos pecados. Ele continua buscando que nós possamos nos arrepender. Então recomece, porque a misericórdia do Senhor se estende sobre você. Sabe por que você está vivo aqui essa noite? Porque Deus teve misericórdia de você. Sabe por que não te faltou o pão de cada dia? Ou no dia que faltou, você permaneceu firme? Porque Deus tem misericórdia de você. Sabe por que diante da enfermidade e da dor, você não sucumbiu e mesmo assim você vai ao culto, mesmo assim você resolve se levantar e ir trabalhar? Porque Deus tem misericórdia de você. Então, um dos motivos que nós temos para recomeçar, não entregarmos o jogo, não jogarmos as cartas, é porque Deus é um Deus de misericórdia. Então, quando você achar que eu não estou conseguindo, porque de alguma forma eu estou recebendo algum castigo de Deus. Não, Deus é misericordioso. Eu não continuei a faculdade, eu pedi as contas do meu emprego, fui eu quem destruiu a minha própria vida e para mim não tem mais jeito. Eu não vou continuar mais tentando. Lembre-se de uma coisa: Deus não está castigando você, porque Deus é misericordioso. Então o que você vai fazer hoje? Você vai pegar e você vai ligar na faculdade lá que você trancou e você vai fazer sua rematrícula e você vai voltar a fazer seu curso. Recomece ele, porque Deus tem misericórdia de você. Você vai atrás das pessoas que você magoou, dos problemas que você criou, e você vai recomeçar os seus relacionamentos, porque Deus tem misericórdia de você. Você vai refazer a tua vida, vai se recompor, porque Deus tem misericórdia de você. Quanto é que falta, irmão, para você retomar a tua vida? Quanto é que falta, irmão, para você recomeçar aquilo que você parou? O que está faltando? Está velho demais? Está antigo demais? Está cansado demais? Está longe demais? Está preocupado demais? Qual que é o problema? Guarde uma coisa: Deus sempre tem misericórdia. E ela vai te alcançar. E são as misericórdias do Senhor
que não deixa nós sermos consumidos. A misericórdia do Senhor é este farol, irmão. Este farol que quando eu não sei mais aonde ir, e quando eu penso de verdade em parar, eu preciso olhar para ele e ter certeza que mesmo sem a minha força, e guarde uma coisa, recomeçar não se trata de você ter força para voltar para a escola. Recomeçar não se trata de você ter habilidade para começar a fazer de novo. Recomeçar não tem a ver com você ter pessoas que te influenciam. Recomeçar tem a ver de estar na escuridão e mesmo assim olhar o farol de longe e segui-lo. Esse farol é o Senhor. É Ele que tem a luz para você seguir. E não há alegria maior quando se vê um farol no meio da escuridão. Aquele lampejo no meio do nada. Quando as águas estão todas escuras, Ele está lá longe dizendo, aqui é a terra. Então não se trata da sua habilidade, ou se você tem condição ou não de refazer, se você tem condições ou não de se levantar, se há força ou não, se você pode ou não pode, se tem influência ou não tem. Se trata de olhar para Deus e saber que é Ele que pode, é Ele quem faz, é Ele quem dá condições de você continuar. Eu estava lembrando hoje, já houve noites na minha vida em que eu levantava mais cedo, levantava 4, 5 horas da manhã para poder estudar. E a Zoe pequenininha, minha esposa cansada da Zoe, eu olhava e falava, rapaz, acho que eu vou largar esse trem aqui. Já compartilhei com o pastor Olivier algumas coisas. E eu pegar a minha filha entre os botões assim do roupão e deixar ela dormindo aqui dentro. Colocar um puff em cima da mesa e o computador em cima do puff e estudar de pé, na madrugada fria, me sacudindo e dizendo, Deus, me ajuda a terminar isso aqui. Me ajuda a terminar isso aqui, porque... E todas as vozes que gritavam na plateia diziam, para, porque você não vai aguentar esse negócio aí não. Há uma doença do lado, uma criança pequena da outra, você trabalha 12 horas por dia, você não vai aguentar esse negócio não. Mas não se tratava de mim, se tratava do Deus que é misericordioso. Então quer saber de uma coisa, irmão? Para de ser frouxo. Para de dar desculpa, irmão. Dá um jeito, varão. Aí ninguém fala nem amém aqui a mais, né? Eu não fiquei nervoso, não. É só o jeito assim que parece. É que eu sou do Piauí. Irmão, escuta. Dá um jeito, irmão. Deus é contigo. Não se trata de você ter força, de você ser menor do que ninguém. Se trata de que o teu Deus tem misericórdia de você. Então você não vai deixar como está. Você vai recomeçar, irmão. Você vai colocar um pouco mais de água nessa massa e vai refazer este bolo de novo, vai refazer este vaso de novo, vai recomeçar de novo, vai apagar e começar a escrever de novo. Você vai começar tudo de novo, irmão. Deus está te dando oportunidade, Deus está te dando vida. Retome, irmão, retome. Levanta da beira do caminho e começa a andar em nome de Jesus. E aí ele continua. Que essas misericórdias do Senhor, elas são incríveis, né? Porque elas se renovam a cada... Elas se renovam a cada manhã. Elas todos os dias pela manhã estão novas. Olha, quer ver uma coisa? No dia em que você estiver bem, o sol vai estar lá no céu. No dia que você estiver mal, o sol vai estar lá no céu. No dia que você estiver com fome, o sol estará lá no céu. No dia que você estiver no banquete com a sua família, o sol continuará lá no céu. No dia que você tiver roupa para ir para o aniversário da prima, o sol estará no céu.
No dia que você não estiver roupa, você pode olhar para o céu, ele vai estar lá. No dia que você for ao brechó, minha roupa, eu gosto de comprar roupa no brechó. No dia que você estiver vestido de brechó, o sol está no céu. Quando, se você preferir a Renner ou a Riachuelo, o sol estará no céu do mesmo jeito, irmão. Não importa como você viva, no dia que você levantou ruim, o sol estava brilhando. No dia que você dormiu na rua, o sol estava brilhando. E agora que você tem casa para dormir, ele continua lá. Lembre de uma coisa, as coisas com Deus permanecem as mesmas. Somos nós que inventamos de querer seguir os nossos caminhos. Somos nós que às vezes nós achamos que somos donos da nossa vida. E queremos nos embrenhar do jeito que a gente quer. Até que Deus toca o sino. E o barulhinho do sino de Deus diz: você está no caminho errado. Volte. Recomece a sua jornada. E como o sol que se levanta todo dia, a misericórdia do Senhor é todo santo dia. Deus não é aquele camarada que diz: vou te dar a última chance, hein? Vou te dar só essa chance só e depois acabou. Meu Deus, Clísio, eu pensei que eu estava com um bebê no colo. Ai, que meu no coração. A Clísio está segurando o negócio, é um pano, fingindo que é um bebê aqui. Que medo, meu Deus. Não dá para pregar com ela aqui. Susto, Raimunda. E aí, Samuel? Deus continua tendo misericórdia. E o profeta nos lembra de uma coisa aqui, varão. Quer ouvir, né? Que a fidelidade do Senhor é grande. Deus continua sendo fiel. Mesmo quando você é infiel. E quando você ora, e quando você não ora, ele continua sendo fiel. Deus é fiel. O Deus que deixou a cidade cair, pode deixar a cidade renovada de novo. Ele pode fazer tudo recomeçar de novo, porque ele é fiel para cumprir com a sua palavra. A fidelidade de Deus não acaba. Não se trata de você ver Deus. Se trata de você saber que ele é fiel com você. Ou melhor, é fiel com a palavra dele a teu respeito. Se trata de saber que o teu Deus nunca vai abrir mão da sua própria palavra. Quanto da fidelidade de Deus você já experimentou, irmão? Quanto da fidelidade de Deus você já pôde presenciar? Quantas bênçãos na tua vida já disseram: aqui há fidelidade de Deus para a minha vida? Será que você realmente entende que Deus é fiel? Será que você já experimentou como Deus é cuidador? Dizem que os cães são fiéis aos donos, né? Que os cães são parceiros, o melhor amigo do homem. Deus é muito mais. Deus é muito mais cuidador, muito mais fiel. Fidelidade de Deus é o que nos dá certeza que Ele não vai no meio do caminho largar você. Ele não muda. A fidelidade de Deus é o que nos orienta quando nós pensamos: será que eu realmente devo fazer isso? Será que eu realmente devo recomeçar isso aqui? Eu tenho 80 anos, será que eu posso refazer o curso de pedagogia? Eu tenho 70 anos, será que eu posso voltar a fazer esse curso? Eu tenho 50 anos, eu abandonei lá atrás, eu posso voltar a fazer? Irmão,
Se está conforme a vontade de Deus, faça. Retome sua vida. Recomece. Eu estou falando aqui para pessoas que já destruíram a sua vida. Outras que talvez não destruíram tanto a sua vida, mas por algum motivo lá atrás deixaram tudo envelhecer. Deixaram tudo rachar atrás. Mas há uma palavra de Deus para você aqui. Ele é fiel. E a fidelidade dele não tem fim. Você pode recomeçar uma e cair, recomeça duas e falha, e recomeça três e vai ruim de novo, e depois recomeça de novo e dá errado, e recomeça de novo. É como andar de bicicleta, Cris. Você precisa lembrar, irmão, como você era quando você nasceu. E eu fico admirado com a minha filha, como ela tem uma resiliência, um poder de recomeçar, Itana. Porque ela estava aprendendo a andar, Luana, e aí ela caía, ela ia toda quadradinha assim, e aí ela caía, e aí você olha para a criança e você, né? Se a criança tivesse a minha psique, ela nunca aprenderia a andar. Mas como a psique é dela, ela aprende. Eu vou te explicar como, Chicão. Ela ia lá e caía, daqui a pouco ela ficava lá rindo, lá banguelinha, daqui a pouco aquela fraldinha, ela dava um jeitinho, ficava de pé de novo, dava um passo e caía de novo. Eu ficava olhando, pastor Olivier, mas essa criatura não cansa de cair, meu Deus. E ela de novo recomeçava o ato mais uma vez, e caía mais uma vez, e recomeçava o ato mais uma vez, e caía mais uma vez. Eu digo, meu Deus, que perseverança dessa criança. E ela começou a andar só jogando a perninha de direita para frente. Eu digo, olha que engraçadinha. Daqui a pouco ela caía. Eu falei, meu Deus, e ela sempre recomeçava. É incrível. Você precisa lembrar de você, irmão, quando você nasceu. Porque se você não recomeçasse, você não estaria andando aqui hoje. Você entende isso? Wesley, se você fosse desistir de verdade, você estaria no berço até hoje, Wesley. Se Deus tivesse feito você para desistir, todos nós aqui tínhamos que andar de cadeira de roda. Mas não. Entende? Todo mundo aqui, Deus criou você para recomeçar, irmão. Você era pequenininho, eu vou falar com a tua mãe, ela vai dizer que é sim. Se eu perguntar para a tua mãe, ela vai falar que foi desse jeito. Aí tu caiu, aí tu levanta, aí tu caiu, te põe naquele andador, e tu bate alguma coisa, quebra um copo, quebra um negócio, e cai, e levanta de novo, e puxa da perna, e levanta, e cai, e quebra o vaso, e puxa a toalha da mesa, e você não desistiu, irmão. É por isso que você anda. Deus te fez para você recomeçar. E porque agora, depois de grande, você ficou meio assim, abobalhado? Ah, não, agora deixa para lá. Eu não vou tentar mais não. Vai tentar sim. Vai. Olha, que eu vou te falar uma coisa. O mesmo Deus que te criou quando você era pequenininho, continua sendo fiel sobre a tua vida para você recomeçar de novo, Samuel. Você vai fazer de novo, irmão. E você vai conseguir em nome de Jesus. Termina lá o negócio, recomeça de novo. Ah, não, é que outro pedreiro deu problema. Pega outro pedreiro, irmão, termina o negócio. Oxe, dá um jeito. Mas eu já procurei, procura de novo. Para de choramingar. O teu Deus permanece fiel. E aí alguém pode olhar para isso aqui e falar assim, mas espera aí, como é que eu vou recomeçar confiando na fidelidade de Deus, se foi o próprio Deus que deixou a cidade cair? Se foi o próprio Deus que permitiu que os inimigos viessem e destruíssem tudo? E é como Jeremias ora aqui. Os homens destruíram a cidade, mas não destruíram os próprios homens. O que Deus destrói aqui não são pessoas. É a confiança que as pessoas tinham naquilo que possuíam.
O que Deus destrói aqui não é uma nação. O que Deus destrói aqui é a arrogância de uma nação. É a empáfia de uma nação. Já pensou um homem com a sua boa casa é destruída e fica só o homem? É por isso que a fidelidade de Deus continua aqui. Porque Deus não está destruindo o indivíduo. Ele está dando lições para os indivíduos aqui. Destruindo e aplanando tudo em ruínas. Mas os homens aqui permanecem vivos. São levados cativos, mas permanecem vivos. Ora, então Deus foi fiel. Enquanto houver fôlego, há esperança. Os homens continuam vivos, mas a arrogância deles está quebrada. Os homens continuam peregrinando para a Babilônia, mas a empáfia deles está destruída. E é por isso que a fidelidade de Deus continua sobre nós. Porque não se trata daquilo que nós temos, se trata daquilo que nós somos em Deus. É você, meu irmão. Eu não estou falando para você, embora a Bíblia ela nos instrua, eu não estou falando para você, e a nossa ênfase não é nem essa como igreja, de pura prosperidade, pela prosperidade, para mais prosperidade, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você uma coisa: Deus continua sendo fiel para ajudar você. Deus continua sendo fiel para multiplicar os teus bens, para sustentar você. Ele deixa aqui uma última deixa no versículo 24. Eu quero tentar deixar claro isso aqui. Jeremias diz: a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Jeremias está sem terra nenhuma. E aí ele vai dizer: a minha porção é o Senhor. Meu irmão, recomece, porque teu Deus é Deus. Porque o bem maior que você tem é Deus. Você vai refazer a tua vida, vai recomeçar a tua vida, vai recomeçar aquilo que você deixou para trás, vai refazer a tua vida de novo. Não é porque você quer ter mais do que ninguém. Não é porque você quer ser melhor do que ninguém. E esse não é o intuito do que Jeremias está propondo aqui. É porque lá no fundo, por mais que você faça alguma coisa, que você refaça alguma coisa, a sua porção maior não são as coisas que você tem, é Deus. O teu maior presente, o teu bem maior, aquilo que deixa você rico, é Deus. Deus é a tua riqueza. Então você pode fazer 500 cursos, você pode ser o mais bem formado, você pode ter o melhor diploma, você pode ter a casa mais bonita, você pode fazer as melhores coisas, mas a sua porção maior tem que ser Deus. E é por isso que o povo aqui está sem casa. É por isso que o povo que está sem dinheiro, está sem nada. E Jeremias tem coragem, tem a coragem de dizer: a minha porção é o Senhor. Ele não tem mais casa. Ele não tem mais um terreno de 5 por 25. Ele não tem mais um carro, ele não tem mais... Ele diz: a minha porção, aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, aquilo que me enriquece é o meu Deus. E você, irmão? A sua riqueza está onde, irmão? E você pode dizer para mim: está no LCI, está no LCA, está no Tesouro Direto, está na poupança. Sua riqueza está onde, irmão? Meus investimentos estão no meu mercadinho. Está na minha casa. As minhas forças e aquilo que eu tenho de bom está na minha formação. Está em A, em B, em C, e aqui. Isso é o que eu tenho de valor.
Eu lamento muito por você. Porque o profeta está vivendo um momento aqui em que ele diz: a minha riqueza, a minha porção, aquilo que eu tenho de mais precioso na vida, não é carro, não é casa, é Deus. E é essa força que Jeremias tem para recomeçar. É o pensamento de que eu não tenho uma casa, mas eu tenho aquele que pode me dar uma casa. Escuta, é você dizer a Deus essa noite: eu não tenho família, mas eu tenho Deus que pode me dar uma família. É você dizer a Deus: eu não possuo, mas eu confio num Deus que me ajuda a possuir. Eu não vejo nada, não vejo casa, eu só vejo cinza. Jeremias está assim, mas ele está dizendo: eu sei que Deus é a minha porção. Você pode não ter nada, mas você tem Deus. Nunca inveje ninguém, irmão. Você tem Deus. O rico sofre depressão, mas você tem Deus. O rico pode achar que tem tudo, mas se não tiver Deus, se não tiver Jesus, não tem nada. Então você pode não possuir o bem que você quer, mas você tem o Deus que pode te dar o bem que você precisa. Você pode não estar vendo aí com os teus olhos o milagre e a bênção do jeito que você escreveu, mas você tem o Deus que escreve para você uma história linda essa noite, e Ele está aqui nesse lugar para te abençoar, meu irmão. Ele está aqui para te ajudar. Se há um hino muito antigo mesmo, é um corinho muito antigo, perdido entre os velhos e os bem antigos, que dizia: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada, mas quem tem a Jesus Cristo, lá no céu já tem. Eu pensei que ia falar sozinho aqui. Eu pensei que eu ia arrastar essa sozinho, Raimunda, de verdade. O hino antigo diz: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem a Jesus Cristo, lá no céu já tem morada. Há uma rua de ouro para você pisar, meu irmão. Há um patrimônio maior no céu que é seu e que você ainda não pode declarar no imposto de renda, mas já é seu. Já foi comprado com sangue. Então aqui, por enquanto, recomece. Retome a sua vida, mas guarde uma coisa na sua alma: não ponha seu coração no tesouro terreno, porque o teu tesouro está na nova Jerusalém celestial. E é nessa esperança que nós vivemos, de poder um dia morar com o Senhor. Então, eu quero deixar com você aqui esta mensagem de Deus aqui para o teu coração. Essa noite, essa semana, quando você voltar para sua casa, quando você tiver a oportunidade de mandar o WhatsApp aí para quem precisa, você vai refazer de novo, você vai retomar a tua vida, você vai recomeçar, meu irmão. Então recomece. Recomece. Não deixe aquilo para trás. Recomece os seus relacionamentos. Está brigado com a sua mãe? Volte. Está brigado com o seu pai? Recomece o relacionamento com o seu pai de novo. Dê um jeito, procure. Recomece. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque não há bem maior do que o Senhor, ó Deus. E todo ouro e prata que possamos recolher, o valor é muito curto. Ah, Senhor, não há câmbio que possa nos dar noção de quão maravilhoso e quão rica é a tua presença, Pai. E a nova Jerusalém celestial. Então nós te louvamos aqui essa noite, Pai, e pedimos a tua ajuda sobre aquilo que nós precisamos voltar a fazer.
Voltar a fazer, ó Deus eterno, aquilo que nós deixamos. Voltar a fazer, ó Deus, aquilo que nós desistimos, ó Deus. Voltar a fazer, ó Pai. Porque a vontade do Senhor é perfeita, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é a nossa porção, Pai. Misericórdia e fidelidade vem do Senhor, ó Deus. O Senhor é a nossa riqueza maior, ó Deus eterno e santo. Então aqueles que estão aqui essa noite sobre ruínas, aqueles que estão aqui essa noite, ó Deus, vivendo, ó Deus, este vale de cinzas, ó Pai, que possam olhar para Ti essa noite como Deus misericordioso, como Deus fiel, ó Pai, como um Deus que é um Deus rico, um Deus maravilhoso, um Deus possuidor das nossas vidas, e possa voltar, ó Deus, e refazer a sua vida, de novo ter forças para trabalhar, de novo para sair dessa depressão, de novo, ó Pai, ter forças para largar, ó Deus eterno, essa ansiedade, para buscar, ó Deus, a cura desses males que estão sobre a vida dele, sobre a vida dela, Pai. E em nome de Jesus, essa noite, que a tua filha possa se reerguer desta cama, ó Deus, que pode estar nos assistindo essa noite, que ele possa se reerguer deste sofá, ó Deus, e possa voltar ao trabalho, Senhor Deus eterno. Toda depressão, toda ansiedade, todo medo, Senhor Deus, seja repreendido em nome de Jesus, o teu filho. Ó Senhor Deus eterno, todo o pavor do mal, ó Pai, toda angústia, toda timidez, ó Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Que o teu filho tenha condição de seguir, que a tua filha tenha condição de andar, ó Deus, em novidade de vida, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo novo se fez. Nós clamamos o teu nome, Pai Santo, e repreendemos em o nome de Jesus, ó Pai, não no nosso nome, não no nome de Marcos, Mateus, Lucas ou João, mas no nome de Jesus, ó Pai. Que o teu filho tenha condições de se reerguer essa noite e refazer a sua vida e recomeçar de novo, Senhor, dessa vez firme na tua promessa, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é a nossa riqueza e a nossa porção, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. A tua filha que entrou aqui essa noite, ó Deus, precisando dessa libertação, Senhor Deus, desta ansiedade, dessa depressão, dessa angústia, desse medo, deste pavor, deste pânico, ó Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus, ó Pai. Que ela possa se reerguer essa noite, se colocar em pé essa noite e recomeçar. Você que está aqui essa noite e você ouviu essa palavra e você abandonou seu curso, abandonou sua escola, abandonou sua família, abandonou seus relacionamentos, e você tem abandonado algumas coisas aí, e Deus sabe o motivo de você ter abandonado. Talvez porque você mudou, talvez porque você ficou doente, talvez porque você está em depressão, talvez porque você não teve mais dinheiro para pagar a faculdade, talvez. Mas você entende que você precisa recomeçar. E você está olhando para você e dizendo: eu não posso mais, o tempo já passou. Eu não posso mais porque eu já estou mais velho do que antes. Eu não posso mais porque eu já fiz tanta coisa que eu nem sei se eu consigo refazer. Você que precisa retomar a tua vida, você que de alguma maneira precisa refazer alguma coisa, eu quero convidar você a ficar em pé. Os outros podem ficar sentados, não tem problema. Só você que está olhando e dizendo: eu preciso de uma nova carreira, eu preciso recomeçar numa nova carreira, eu preciso recomeçar numa nova vida, em um outro momento. Obrigado por ter levantado, obrigado. Obrigado, Elton, obrigado. Você que está dizendo: eu preciso recomeçar nisso aqui. Enquanto houver vida, ainda há esperança. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Por você que está em pé. Você que precisa recomeçar, retomar de novo aquilo que você largou. Senhor Deus, está aí o teu filho e a tua filha, Pai.
precisando reconstruir, ó Deus. Reconstruir aquilo que foi derrubado pelos babilônicos, ó Pai Santo. Reconstruir aquilo que foi queimado, ó Deus, pelo fogo alheio. Eu quero orar pelo teu filho e pela tua filha. Senhor, que este recomeçar seja um recomeçar para a glória do teu nome. Que ele possa ter forças, Pai, para uma nova vida. Que ela possa ter forças para uma nova vida, Senhor Deus, em Cristo Jesus. Muito obrigado a Deus. Então, comece, meu irmão. Refaça, recomece, reerga, reconstrua, reintere, levante de novo, tente mais uma vez. O Senhor é a tua porção, é tudo para a glória do teu Deus, é tudo no nome de Jesus, é tudo por louvor e glória do Todo-Poderoso. Então vá, seja abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você pudesse colocar em pé agora o resto da igreja, por favor. Quer dizer isso? Eu quero fluir, eu quero beber, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Vamos terminar como nós começamos, dizendo: Tu és. Posso, Clis? Não, eu vou dever para eles aqui, pode ficar tranquilo. Não, pode deixar. Diga assim, ó: Tu és. Diga: por quem a minha alma esperou. Diga: A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Está começando mais um Graça News! Terça-feira, às 8 horas, temos manhã de consagração. Vem participar com a gente desse momento abençoado. Quarta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto de oração. Venha fazer os seus pedidos e também compartilhar as bênçãos recebidas. Sexta-feira, às 20 horas, nós temos Celebrando a Restauração. É um momento de autoconhecimento, de autocuidado. Não deixe de participar. No domingo, às 9h20, nós temos EBD. E um café maravilhoso que antecede a nossa EBD. Não fique de fora! E mais tarde, às 18h30, nós temos o nosso culto de celebração. Venha adorar ao Senhor junto com a gente. Na Bíblia fala que Salomão tinha várias mulheres, mas hoje em dia isso é errado. Por que antigamente era permitido? E o dízimo? Será que ele vale ainda para os dias de hoje ou ele era só para aquela época? No dia 16 de agosto, às 20 horas, nós teremos um Enraizados que vai responder essas perguntas e tantas outras que você tem. Então venha participar desse encontro. E para contribuir, nós pedimos um prato de comida e uma bebida. No dia 17, nós teremos um café da manhã especial para todos os pais. Então você
filho traga o seu pai para poder comemorar aqui em conjunto e você, pai, esteja aqui para poder aproveitar desse momento especial. Aqui na Igreja Batista da Graça, nós acreditamos que todos precisamos de restauração. Porque ferimos alguém, já fomos feridos e muitas vezes ferimos a nós mesmos com as nossas escolhas do dia a dia. É por isso que aqui nós temos o nosso grupo de apoio, o Celebrando a Restauração, mais conhecido como CR. O CR é um espaço para você dividir a sua dor, você compartilhar aquilo que você tem vivenciado, você ter um grupo que vai te auxiliar, que vai caminhar junto com você. Então, não deixe de fazer parte disso. Venha conhecer o nosso CR. Venha dar o primeiro passo para a sua restauração, na sexta-feira, às 20 horas. E esse foi mais um Graça News!